Olá, meus alunos de nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para respondermos a apostila número 3 da matéria de História. Então, vamos começar nossa primeira semana e o assunto vai ser Revolução Russa. Quase falei espanhola, gente. Ah, meu Deus. Revolução Russa, ok? Então, vamos lá. Número 1. Antes da Revolução, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões de habitantes, que sua maioria vivia no campo, em condições de vida próximo a dos servos da Idade Média. Leia o texto a seguir e analise a imagem. Em seguida, responda as questões. Então, vocês vão ler com muita atenção esse texto, vão observar a imagem que segue, nunca se esquecendo da legenda, que as legendas das imagens sempre vão ajudar vocês, ok? Então, a letra A, vamos às questões. Por que a Rússia deixou de acompanhar os países vizinhos, como a Alemanha, França e Reino Unido? Porque está no texto, tá, gente? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que a resposta está lá no texto. Mas, basicamente, os outros países se industrializaram, a Rússia não. Mas a resposta completinha está no texto. Letra B. A palavra gigante, que está na expressão gigante dos pés de barros, atribuída à Rússia do século XIX, se explica pela extensão territorial, mas por que os pés de barro? Então, a Rússia é um dos maiores países do mundo em território. Então, ele é muito grande, por isso o gigante. Pés de barro, por quê? Também está lá no texto, tá? Porque ele ainda, a base da sua economia era a agricultura, a terra. Por isso, pés de barro. Letra C. A modernização da Rússia, promovida pelo czar, garantiu o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida para toda a população? E aí, todos viviam bem? Tinham condições de vida favorável? Se alimentavam bem? Né? Viviam em um lugar satisfatório? Pesquisem lá e respondam. Vocês vão ver que não, tá? Letra D. Na imagem 1, observamos a representação dos grupos sociais na Rússia. Que grupos sociais são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos? Então, vamos lá. Que grupos sociais nós temos aí? Então, você vê lá naquela imagem, você vê que tem uma pessoa mais centralizada, que seria o czar. Né? O czar, gente, era o imperador na Rússia. Tá? Então, na Rússia não se chamava nem imperador, nem rei, nem faraó. Lá se chamava de czar. Então, nós tínhamos lá o czar. Vocês observam que tem pessoas, né, da igreja, então tinha religiosos, tinha nobres e por aí vai. Então, vai observando a imagem e vai falando quais grupos sociais vocês observam nessa imagem, ok? Número 2. Temos um texto. Esse texto já está diretamente, né, falando sobre a Revolução Russa e os dois principais grupos que fizeram parte dessa revolução. Então, nós temos aí na primeira coluna, vocês vão completar essa tabela. Então, vocês vão ter na primeira coluna os bolcheviques e na segunda os mencheviques. Então, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão colocar quais classes sociais faziam parte dos bolcheviques? E quais classes sociais dos mencheviques? Quem era líder dos bolcheviques e dos mencheviques? E assim sucessivamente. Tá? Então, no texto, vocês encontram grande parte ou praticamente todas essas respostas. Vocês só vão tirando do texto e completando o quadro abaixo. Certinho? Agora, nós temos aqui, olha, número 3. Leia trecho da biografia de Vladimir Lenin, que foi o líder da Revolução, e observe a imagem 1. Em seguida, responda as questões. Então, aí nós temos o texto. Lenin, 1870-1924.
Foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução Russa de 1917 e primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin, pseudônimo de Vladimir Listin Ulyanov, nasceu na Simbirsk, atual Ulyanovsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Então, esse aí é um pedacinho da biografia dele. Então, quem foi Lenin? Está lá no textinho, a primeira frase lá está falando, respondendo quem foi Lenin. Depois, qual ala do POSDR ele fazia parte? Para responder essa pergunta, você vai voltar lá naquele texto. Naquele texto grandão lá em cima está falando desse grupo POSDR, tá? Está lá no texto também. E, por último, na letra C, o que foi a NEP? Nova política econômica implantada por Lenin quando ele governava a Rússia. Também sobre a NEP está lá naquele texto inicial. Certinho, moçada? Bom, terminamos mais uma semana, né? Nossa primeira semana. Logo estaremos de volta.